Olá, pessoal! Olá. Muito boa tarde, boa noite. Aqui é Kátia Rodrigues, do Bem Viver, começando mais um Pode Contar? Pode! Muito bem, estamos aqui fazendo uma homenagem. O nosso programa de hoje é homenagem ao Dia dos Professores, que foi ontem. Sim, parabéns. Né, para todos os professores. E também vamos falar um pouquinho do Outubro Rosa e do câncer de mama. Mas antes, não menos importante, vamos agora às apresentações das minhas amigas rosadas. Kátia Veloso. Ela é uma rosa maravilha. Rosa maravilha. Tia Mara Maravilha, que é a Kátia Maravilha. Regina Rai, também ela toda com as florzinhas. Rosa, tem umas florzinhas aí também, né? Uma florzinha rosa. É. Kelly Rodrigues, Rosa Neon, uau! Tudo bem? Pouco é bobagem. É, aqui todo mundo brilha, eu também tô de rosa. E Kátia Rodrigues. Rosa champanhe. Rosa champanhe. Né, bem? Gente, então para começar, né, o nosso programa agora, vamos lá. Eu quero chamar o nosso vídeo com o quadro Pode Contar a História Sua. Vamos lá. Olá, pessoal do Pode Contar. Eu sou a Adriana Rai, enfermeira laser terapeuta e estomaterapeuta. Hoje eu vim falar com vocês sobre o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama. O câncer de mama atinge milhares de mulheres no Brasil, mas você sabia que ele, sendo diagnosticado precocemente, tem 90% de chance de cura. E qual é o primeiro passo que a gente pode dar? Ter o autocuidado, fazer o autoexame. Avalie toda a sua mama, apalpe toda a sua mama, região de axila e veja se você sente a presença de algum nódulo. Caso você sinta, procure um ginecologista imediatamente e será feito outros exames, principalmente a mamografia, que é um exame que após os 40 anos tem que ser feito regularmente, pelo menos uma vez por ano, ok? Fica esse recadinho para vocês. Beijo. Beijo, Adriana. Obrigado. Beijo, Adriana. Não é uma coincidência, hein, gente? A Adriana Rai. É irmã da Regina Rai. Tá, gente? E minha querida irmã, isso. Quero mandar um beijo enorme para ela. Ela também é parceira lá do Bem Viver, né? Com a laser terapia. Viver. E aí, eu só queria pegar um ganchinho. Então, minha fala vai ser rápida hoje, pessoal. Eu queria falar sobre algumas terapias integrativas que nós podemos usar, né? Para contribuir, né? Com quem está passando pelo tratamento do câncer. Aqui é câncer de mama, mas é o câncer em geral. Todos, né? Mas é que este mês é do câncer de mama, prevenção, né? Mas... Duas terapias que a gente gosta bastante de trabalhar, eu particularmente gosto de atender no Bem Viver, é o Reiki e a constelação familiar. O Reiki, como ele equilibra as nossas energias, ele limpa, né, aquela parte energética. Em geral, quando a gente está com alguma enfermidade, a gente fica, né, com uma energia, de repente, um pouquinho mais densa, porque a gente está preocupado, né, receber um diagnóstico, vai fazer um uso de uma medicação forte, que vai, né... mexer um pouquinho ali com o nosso sistema imune, né, com os nossos órgãos em geral, não é isso? Trazer, então, às vezes, efeitos colaterais. Isso. Né? E como o Reiki, ele tem essa questão de equilibrar as energias, né, energeticamente ali, toda a parte vibracional, toda a parte sutil, então ele é muito bom para quem está passando, ele não tem contraindicação, né? Ele também pode ser associado com outras terapias, sejam integrativas ou as convencionais. Então, ele é muito bom para trazer um pouco mais de energia para aquela pessoa que está passando por esse tratamento, inclusive até para amenizar os efeitos colaterais de quem está passando aí por uma quimioterapia ou uma medicação mais forte. Né? Hoje tem medicação que você toma em casa, né? Sim, não tem. Então, o Mas Reiki, que às vezes são medicações fortes. são medicações fortes. Aí você, né, tá tratando uma coisa, mas acaba debilitando outra, né? A pessoa fica mais cansada, mais debilitada. Então, o Reiki, ele tem esse poder, assim, de contribuir para que a pessoa se recupere mais rápido desses sintomas, desses efeitos colaterais. Quem é reikiano sabe que a gente pode, às vezes, até
aplicar a própria medicação, né? Para você potencializar os Potencializar, efeitos né? do remédio e minimizar um pouco os efeitos colaterais, Sim. né? Então, o reiki ele é muito bom nessa parte, né? E pode ser enviado à distância. De repente, a pessoa não quer, não tá podendo sair aquela semana para ir fazer um outro atendimento, né? Isso, Tá às um vezes pouquinho... a locomoção tá tá difícil, difícil. né? Ou realmente não tem uma indicação, é melhor Isso. resguardar, Ou até no caso né? de uma pessoa que está hospitalizada Exatamente. também, né? Então, o reiki, ele é bastante eficaz, traz, traz aí melhorias e pode ser enviado à distância, Isso. tá? E a constelação familiar, gente, é porque, assim, a constelação é um fenômeno, né? Mas a gente observa que muitas vezes as enfermidades, em geral, elas estão baseadas na lealdade com o nosso sistema, com a nossa família. Então, de repente, você vê lá uma pessoa que teve câncer, aí um tio teve, a avó teve, né? Vai vendo os antepassados ali. Tudo bem que isso é genético, mas por que mesmo sendo genético, alguns têm, outros não, né? Então, a gente entende que aquela pessoa que está passando por uma enfermidade, ela pode estar ali vivendo numa lealdade em relação a algum antepassado, e aí ela acaba trazendo para a própria vida aquela doença, aquela questão. Então, com a constelação, a gente também pode ter um olhar mais ampliado e... Olha, eu não quero ser leviana, mas a gente poderia até falar assim numa prevenção. Porque se você sabe... Você viu que já tem muitos casos na sua família, você foi lá, constelou, de repente você já está se prevenindo para fazer as curas necessárias no seu campo mórfico, e aí, quem sabe você não precise estar dentro daquela lealdade familiar de doença, né? Nós aqui, integrativas, a gente também associa as enfermidades com as emoções, né? Então, a constelação, ela pode te dizer assim, olha, que emoção será que o seu antepassado teve, que passou por isso, que precisou dessa enfermidade, e você está ali se conectando com aquela mesma emoção. Aquela mesma situação. Com aquela mesma emoção, então você está em lealdade. Então, é uma coisa interessante pra gente pensar. Mas, claro, gente, ninguém em nenhum momento vai falar, olha, uma coisa substitui a outra. Né? É algo, nunca. É algo para você expandir a sua consciência e ter um pouquinho de entendimento. Por que eu tô passando por isso? O que tá acontecendo? Ou será que tem alguma coisa que eu posso fazer para eu vivenciar essa experiência de uma melhor forma? Ninguém tá falando que não vai passar. Mas com entendimento, né? Acho que tudo fica um pouquinho mais claro, mais fácil, né? Da gente lidar. Não é isso, gente? E agora eu vou chamar você, né, Rê? Fala um pouquinho sobre isso. Isso. E da mesma forma, eu penso assim, a arte-terapia, ela pode ajudar muito, porque, sei lá, hoje em dia já tem tanta cura, né, do câncer e dos mais variados, como a Adriana bem falou no vídeo, né? O câncer de mama se diagnosticado no começo, 90% de chance de cura, né? Mas ainda a palavra câncer assusta. Assusta. Né? Muito. Quando a pessoa vai no médico, fez exames, e aí descobre que está com câncer, ela fica, né, meio em choque, ela fica ali apavorada. Acho que automaticamente vem a ideia de morte. De morte, né? é como uma sentença, Isso, né? Embora não seja isso, porque acho que a maioria consegue se tratar e se curar, mas ainda tem muito essa visão. Tem sim. E aí, quando você se depara com isso, às vezes você quer chorar e não consegue, às vezes você quer gritar e não consegue, você sente raiva, você sente culpa, você sente mágoa, você sente tristeza, você sente tudo junto. E através da arte-terapia, você pode expressar essas emoções e até, assim, ressignificar algumas situações da sua vida, né, que podem fazer você, como a Kátia falou, é uma ampliação da consciência, pode fazer você refletir o que aconteceu lá no passado, que você vem trazendo, às vezes, uma mágoa, vem trazendo, né, uma emoção ali que ficou escondida, que você não conseguia colocar para fora, através de uma forma mais leve do que só falar sobre isso, que para muitas pessoas é muito difícil falar. Não que a pessoa não fale na arte-terapia, mas primeiro ela expressa algo não verbal, ela cria alguma coisa e a partir daí se torna mais fácil falar. Né? E eu gosto de pensar também na associação do floral, dos florais de Bach. Porque
porque os florais, tem muitos florais para isso, né? Sim. Para situações assim de mágoa, situações de medo, de traumas passados, e também para ajudar nessa parte de fortalecimento emocional, de lidar melhor com situações assim que estão debilitando a pessoa, né? A gente fala que o floral, ele trabalha essencialmente o emocional, mas a gente tem o Olive, né? O Olive dá muita energia. Então, assim, o Olive é essencial para quem está, assim, em processo de tratamento. Que é prolongado, né? É, prolongado, o próprio processo também desgasta, né? Além da doença, tem o desgaste do próprio processo de tratamento. Então, é muito indicado. E na arte-terapia, a gente tem alguns arteterapeutas, assim, que são especializados em oncologia. Então, é Que bem legal. interessante, assim, que fazem um trabalho especializado tanto no consultório, como, às vezes, em hospitais oncológicos, né? Específicos voltados para isso, para atendimento de pacientes oncológicos. Então, é bem bacana. O paciente consegue, assim, reorganizar a vida dele através de um outro olhar, que é o olhar, né, a partir do que ele vai criando ali e vai revelando naquela criação alguns aspectos da vida, do emocional, que ele não tinha parado para observar ainda. E como a Kátia falou, isso vai resolver o problema? Não vai, mas isso vai complementar, contribuir com o tratamento, porque a pessoa amplia a consciência, amplia o olhar, e aí, com isso, ela pode também Acelerar o processo de acelerar cura. o processo, ela pode ser mais atuante, né, no processo de cura, ou até, se a gente pensar, se não for possível a cura, mas que ela possa se preparar para a finalização de uma forma mais tranquila, né? Porque as pessoas também têm muito tabu em falar, né, da morte. E às vezes é isso, às vezes para aquela pessoa não vai ter uma cura. Mas, assim, não quer dizer que ela precisa, assim, passar por isso de uma forma tão desesperadora, tão sofrida. Se ela tiver o acompanhamento adequado com a parte da medicina e com a parte das terapias, né, ela pode passar por esse processo de finalização de uma forma mais suave, E né? também, né, Rê, a gente fala não teve uma cura. É porque a gente só pensa no físico. Isso. O quanto aquela Isso, experiência não trouxe curas Onde emocionais, se encontra a verdadeira cura, reflexões, né? autoconhecimento. Perfeito, porque Né? quando você Isso. fala do processo, quem vai passar pelo processo? Vai passar pelo processo o físico, o mental, o emocional, o Sim. espiritual. É. Você não tem só uma parte. Tudo isso faz... Né? Tantas pessoas falam que depois que passaram, como se eu tivesse nascido de novo Então, e tudo sim, mais, né? Né? E não é só por uma segunda chance, é pela forma como a Pela pessoa forma como ela passa a passou encarar a ver vida, né? uma série de coisas, encarar uma série de coisas, né? Ressignifica, né? Legal. Isso aí. E aí, Kelly, e você? O que você tem para contar pra gente? Você falou, né, que ainda existe muito tabu, Muito, né? enfim, no câncer. Tanto que até hoje algumas pessoas não falam a palavra falam a câncer. palavra, né? É aquela doença. Aquela doença ruim. Exato. Voldemort. Você Sabe sabe quem. Você sabe quem Não se deve ser nomeado. Então, existe isso. E para a mulher, quando ocorre o diagnóstico do câncer de mama, sem dúvida, é um dos momentos mais difíceis, porque vai mexer com o corpo, né, o físico propriamente dito, vai mexer com o emocional. E algo que é muito específico, né? Da característica feminina, né? E ligado, assim, Isso. né? Tantas coisas, sensualidade, né? E Tanto que tem muitas, né, que é como se perdesse a identidade. Isso. Né? No caso, quando tem que fazer, né, a retirada da Isso. mama, então isso daí, o medo dela, né, ainda mais como meu marido vai me ver, né? Então, tem muito disso. Uma vez eu ouvi uma mulher falar que ela tinha mais medo de ter que retirar totalmente a mama do que do câncer em si. Porque vai mexer, como você disse, com a sensualidade, com o feminino. É como se ela deixasse de ser mulher. Mas não é isso, né? Ela vai, no caso, né, se tiver a químio,
a queda do cabelo, muitas vezes. Então, do mesmo modo que tem as terapias integrativas, nós temos o Reiki, nós temos o aromaterapia, os florais, tudo ajuda. E a psicoterapia Fundamental, também. mental, né? Por quê? Muitas vezes, quando acontece isso, porque não afeta só a mulher, vai afetar a família, toda a né? rede, a família toda. E às vezes ela é aquela pessoa que eu não posso me mostrar sendo fraca. E ela segura tudo. Nem se permite viver a dor dela, né? Não, exato. E na psicoterapia, ela vai poder fazer isso. Vai ser um espaço dela, onde ela vai poder se ressignificar, começa por aí, onde ela vai poder chorar se ela quiser, gritar se ela quiser, ou ter uma crise de riso também, não sei. Né? Então, é algo que vai poder ajudá-la e muito a entender o que está acontecendo, também saber como lidar com isso frente à sua rede de apoio. Então, também, porque é importante lembrar que aconteceu o diagnóstico do câncer de mama, mas isso não a invalida. Ela continua sendo ela. A mulher vai continuar tendo as suas escolhas, as suas vontades, os seus sentimentos, os seus sonhos. A sua feminilidade, né? E muito. Então, assim, o câncer, ele pode estar presente, mas não vai definir quem ela é. Assim como qualquer outra Como doença, né? qualquer outra doença. Sim. Então, é algo que... nessa situação, se puder estar fazendo esse combo com as terapias integrativas, os medicamentos, lógico, porque vai precisar fundamental. Não estamos em nenhum momento falando que isso vai substituir o tratamento. São complementares, são exatamente, eles vão com o agregar. Exato. E a terapia também. Para ajudar nesse processo, eu vou estar chamando a dica da semana. Que legal. Vamos à nossa dica? E nós temos, no caso, é um filme e um livro. Esse filme, já estou com saudades, né? Duas atrizes maravilhosas aí, Toni Collette e Adril. Então, não vou dar spoiler, nada, mas é referente... Sabe aquelas duas amigas desde a infância? Aí uma descobre que tem câncer, né? Então, por isso que fala, é sobre estar junto, mesmo quando tudo desmorona. E você vai estar junto com humor, lágrimas e muita vida acontecendo no meio disso tudo. Por quê? Se tem o diagnóstico, infelizmente a vida, para a mulher, ela pode achar que a vida parou, mas não, vai continuar. Né? Exato. Então, é um filme muito gostoso para estar assistindo e que você vê a importância também de uma amizade, a importância da rede de apoio. Não é propaganda, mas tem na Netflix, tá? Fica fácil para achar. Fica fácil, exato. E o outro é um livro, Mamãe Tá Careca, né, da Juliana Vermelho Martins. Por quê? Para uma criança, ela vai perceber que tem algo errado. A Diferente, criança, no mínimo. Exato, Sim. ela vai perceber. Mas aí, a mãe fica careca, tudo. Como que vai explicar? Então, esse livro, ele fala, é um livro bem delicado para ajudar as crianças a entenderem esse processo que está acontecendo. E foi uma história, parece-me que é verídica, né? Então, aconteceu, e as outras crianças... Então, aí tem toda aquela... Uma que não entende o que está acontecendo e fica briguenta, a outra que quer mandar, sabe? Então, é um livro porque, como eu falei, não vai afetar somente a mãe. E todos, e principalmente se tiver uma filhos, criança. né? Se tiver Como é que criança, você vai né? explicar?
não tem como esconder. Tem algo errado e a criança tá vendo que tem algo errado, Sim. que tem algo diferente, ao menos diferente. E a criança é uma anteninha. É ali, uma ligada em anteninha. tudo, né? Né? Então, nós temos aqui o filme, Já Estou com Saudades, e esse livro, Mamãe Tá Careca, para estar ajudando as mães nesse processo tão difícil Que a bacana, conversar né? com as crianças. Isso Que me legal. lembrou o programa que a gente falou, né? Ah. Do quanto a literatura pode ajudar. Pode. Porque essa é a função do É, livro, né? exato. Ajudar e Que participar, tem né? a biblioterapia, Biblioterapia. mas também a leitura pode ser terapêutica. Pode, né? muito. Então, É o caso. É o caso. É isso. Né? Um exemplo perfeito, perfeito. Agora, pensa que as dicas pararam por aí? Não, nós temos mais dicas da semana. Pois é, olha só que barato aqui, né? Que Essa legal. nossa dica. Olha que bonitinho, não? Quem compartilha conhecimento merece cuidado todos os dias, né? Repartir aprendizado é aprender junto. Feliz Dia dos Professores, que foi ontem. Isso. Né? E a gente sabe que, na verdade, Dia dos Professores são todos todos os dias. dias. porque E a esse Kátia é professor, professora, né? gente. Não é? Mas, Parabéns assim, pra Kátia. Parabéns. mas obrigado. Mas o que eu quero dizer é que, assim, Kátia, você um pouquinho do tema do Outubro Rosa, mas só para fazer essa homenagem aos Claro. professores. Sim. Porque Pra mostrar- merecidíssimo. Para mostrar essa importância do quanto as terapias, porque assim, a gente fala aqui, né? Todos os programas. Olha, teve uma vez até que foi muito engraçado, teve uma colega minha que falou assim: eu gosto do programa de vocês, que vocês têm terapia para tudo. Tem um problema, não importa o problema. Tem uma Pode problema. terapia lá que ajuda aquele problema. Eu falei, mas é por aí mesmo, né? Por quê? Porque só tem 4 possibilidades. Sim. Ou é físico, ou é mental, ou é emocional, ou é espiritual. Num desses 4 é a porta de entrada. Isso, Isso. quando não é os 4, É. né? Pois é. Mas num desses 4 é a nossa porta de entrada. E, por exemplo, hoje eu sou aromaterapeuta, mas eu comecei como professora, lecionando no ensino médio, né? Na verdade, eu lecionava no ensino fundamental, que não durou quase nada, porque já vi que não era minha praia, né? Aí eu fui pro ensino médio, encontrei com os adolescentes, amei, falei, opa, aqui é o meu lugar, né? Depois Depois você dava aula de inglês. aula de Aula inglês. de inglês. E eu fui para. Depois eu fui para a universidade para dar aula de aromaterapia também, mas assim, experimentando todos esses públicos, são os adolescentes, eu achei a minha praia ali, né? E lecionando. Tem momentos, em todas as profissões isso acontece. Em todas as profissões vai ter um momento da sua carreira, inclusive também de terapeuta, aonde você vai vivenciar períodos de estresse. Lógico. Mas como nós estamos falando aqui especificamente dos professores, então eu queria falar da minha experiência. Posso contar? Pode. Eu, como professora, chegou um momento que você está lá, corrigindo prova, fazendo aquilo, tem tanta coisa acontecendo e Os mudando. cabelos assim. Eu falei, eu preciso de alguma coisa para me ajudar, preciso de ajuda. E aí uma pessoa me indicou, falou, olha, eu conheço uma moça que faz uma massagem relaxante, tão gostosa, você não quer ir lá? Ah, vou, né? Você está procurando ajuda? Eu fui. Gente, aquilo foi tão maravilhoso. Mas aquilo foi tão maravilhoso. Eu fiz aquela massagem, mas aquilo me relaxou de um jeito que eu não... Olha, eu me lembro da sensação, assim, de pensar, eu não sabia que eu podia relaxar tanto assim. Nem eu Nossa, sabia que eu era delícia. capaz... Né? Eu falei, não, isso aqui é mágico. Na minha cabeça, eu falei, isso é mágico. Aí eu voltei lá, e a massagem foi feita com alguns óleos essenciais, e eu queria saber, né, o que ela tinha que era usado, aquilo? como ela tinha feito aquilo, porque aquilo fez uma diferença Como ela fez a enorme. mágica, né? A mágica. Falei, isso é mágico, agora você me ensina a mágica, porque eu quero levar isso para minha vida, né? E por isso, aí, em função dessa massagem, eu comecei a estudar aromaterapia e os que óleos legal. essenciais. E acabei levando isso para os professores da escola, onde eu lecionava também, e foi uma coisa muito bacana, porque os óleos essenciais têm princípios ativos. E uma vez eu cheguei na escola, e o professor de química, ele estava cansado, cara, cansado, porque às vezes acontece, você vai lá no corrigindo prova, tem tantas coisas, né? Sim. Ele chegou cansado. Aí eu entrei na sala dos professores, ele estava sentadinho assim, amuado, né? Aí eu Quase fui lá, desfalecendo. peguei uma linha essencial, dei para ele inalar, falei, olha, inala, vê como você se sente. Ele inalou, aquilo fez assim, a cara dele, né? O rosto dele mudou. Não, Aí olha. ele falou, nossa, mas o que é isso? Isso é muito bom. Aí eu brinquei e falei assim, quem tem que me falar o que é isso é você que é professor de química. Eu falei, você que é o dono da bola. Eu aqui só tô, né? Só tô só te sou dando um cheirinho. Nada mais, nada menos que o professor de eu química. só sou um mensageiro aqui. E aí a gente conversou, olha que bacana. Hoje ele é um grande naturopata. Olha, né? legal. Eu vejo como essa sensação, por isso que eu falo isso, o quanto isso é importante. E né? hoje você é professora de aromaterapia. De Então você vê, aromaterapia. começou com esse interesse pessoal e
para buscar ajuda, Regina, né? Como professora. Então, a gente sabe que, assim, é uma profissão estressante e principalmente pelo seguinte, eu observava isso com meu marido, né? Meu marido saía para trabalhar, eu saía para trabalhar. Ok. Meu marido voltava de trabalho, o trabalho acabou, ele ia fazer qualquer outra coisa em casa, eu voltava do trabalho e o trabalho continuava. Porque tem que preparar a aula, porque tem que corrigir as provas. E não é, e absolutamente, a gente sabe, todas as profissões têm as suas vantagens e desvantagens, são os ossos do ofício. Não que eu reclamasse, mas isso é pesado, né? Chega um momento, às vezes o prazo é muito curto. Então, por que eu estou contando toda essa experiência? Para poder falar aqui da nossa dica, você que é professor, em homenagem ao seu dia especial, que foi ontem. Nós estamos aqui, ó, no Bem Viver. É só você entrar em contato com o WhatsApp, tá aqui, ó, 984152762 e falar que você assistiu o nosso programa, pode contar aqui com as meninas, né? E que você gostaria de fazer uma terapia para você experimentar. Olha, o que não falta é terapia lá no Bem Viver para você poder experimentar não só essa sensação de relaxamento, mas de harmonia, até para você conseguir seguir em frente com tudo que você tem que fazer, Perfeito. né? Se reequilibrar. Então, assim... Tem só vários você tipos para todos os gostos. Sim, Né? Você pode ligar e falar assim, escuta, mas o que eu posso fazer? Você nem conhece as terapias, faz que nem eu fui fazer a massagem lá, nem sabia. O que tem aí? Experimenta. Não é? Experimenta. Liga, A vai falar, Kátia olha, vai indicar, o né? que você quer? Tem para a parte física, para a parte espiritual, para a Olha, parte... O que você quiser, Você emocional. gosta de conversar? Vai lá com a Kelly. É isso. Né? Você gosta de arte? Vai lá com a Regina. Isso. Você quer um tarô ou cuidados naturais? gosta Vai de com uma a coisa mais Kátia corporal, Veloso. Uma vai coisa fazer uma corporal, massagem, um vibracional, escalda-pés, espiritual. Vem com a é. Kátia Rodrigues. E tem a laser terapia com a Adriana. Com a Adriana, que é tem muito yoga bom. com o Fábio. Tem. E tem a acupuntura com a Com Silvana. a Silvana. Acupuntura. Tem Estética limpeza de com a pele, Ana. estética com a Ana. Então tem tem, muita ó, tem coisa tudo. lá. Tem. Dá para você Tem. dar uma Vem que tem. repaginada, não é? Dá. Sem dizer que tem numerologia, né? Tem um mapa da astrologia Sim, astrologia. oriental e ocidental. É verdade. Tem de tudo. Tem muita coisa para Tem. relaxar, para se Tem auto- muito Massagem. Massagem. Curtinhas, que é o Quick Massage, Sim, né? então. Mais completas, massagem corporal Ou completa, ou só escaldapés, escaldapé com né? reflexologia. Furô, Tem barra enfim. de axis. Aí a pessoa barra. fala, não quero conversar. Não conversa. Conversa, senta A ali, barra fica de quietinho. ar. Ou Aí mesmo reiki, recebe né? Não o precisa reiki conversar, também, ela deita lá. Deita lá e só recebe, curte. só recebe Ou e vai seja, embora. liga, fala o que você quer. Que a gente indica. Isso, Exato. né? Isso aí, muito Mas, bem. olha, vou dizer uma coisa, você vai querer experimentar tudo. Você vai querer experimentar tudo. Diga lá que você viu a gente aqui, você vai ter desconto. Que é Isso. professor, Olha aí. os professores Diga terão desconto. Sou professor, sou professora, vi no Pode contar, a gente vai A gente dar dá desconto. desconto. Isso mesmo. É isso aí. É isso Muito aí. bem, gente. Vamos para nossa agenda da semana? Vamos lá. Bora. Olha aí, mais uma vez aí o nosso grupo de estudos espirituais Madalenas, no dia 22 de outubro, tema tipos de mediunidade com a Kátia Veloso, grupo misto, crianças são bem-vindos. É gratuito, às 19h30, toda quarta-feira tem um tema diferente. Nós estudamos 3 livros, um sobre mediunidade, outro sobre anjos, outro sobre Jesus. A próxima aula é sobre mediunidade. Eu tô risada, Kátia, desculpa. É que a gente é tão assim, humilde, né? É só Jesus, é anjo. Somos teus. É simples. Gente, mas o apóstolo Mateus está trabalhando Não é? com a gente. The Chosen, né? Escolhido. Escolhido, então. O que mais? Aulas de reiki personalizadas, do nível 1 ao mestrado, aulas particulares ou em grupo. Nós nos adaptamos ao seu horário. Se você pode só de final de semana, só à noite, só de manhã, só de domingo, a gente dá um jeito. Online, presencial, a gente dá um jeito. Mas até, como que era, Kátia? O Reiki Happy Hour. Reiki Vem passar o Happy Happy Hour aqui, faz um Happy reiki. Hour aqui com a gente, tomar um café. Pode vir Pode. também. É com um curso apostilado, com certificado, tem mentoria após aula, porque depois o aluno vai treinar entre um nível e outro, né? Pra tirar as dúvidas, né? Sobre como que é o atendimento de reiki. Tá bom, pessoal? Comigo, né? Kátia Rodrigues. Minha mãe também dá uma força lá, dona Juju. E tem ali o grupo de constelação sistêmica. Comigo também, ali no Bem Viver. Agora a gente tá
dando uma ênfase aí na constelação em grupo presencial, né? Então você pode entrar em contato com a gente para saber qual que é a data do grupo, ou você quer constelar, agenda que a gente forma o grupo para poder te atender. Ah, eu não sei se eu quero constelar, não sei se é para mim. Vai participar do grupo então para você conhecer, vivenciar e ver como que é interessante essa prática terapêutica. Que mais? Nossa cereja do bolo! Nossa 10ª edição do Halloween do Bem Viver, edição especial, dia 31 de outubro, às 19h30, vai cair numa sexta-feira. Então, as bruxas e as feiticeiras, os magos estão convidados. Vamos nos preparando. Vamos ter aí o ritual do Samhain com a Kátia Veloso. Concurso da melhor fantasia do Dia das Bruxas. Primeira vez esse concurso. É a primeira vez. Quem Quem será que vai ganhar, né? Quem ganhar esse concurso. Vai ter música, vai ter dança, comidinhas deliciosas, muita magia, muita diversão. O valor é colaborativo, R$60. Estão todos convidados no Bem Viver, que é aqui em São Bernardo do Campo. Gente, o WhatsApp do Bem Viver é o 11, né? 98415-2762. Tanto para se inscrever nas práticas, nos cursos que a gente falou aqui, ou de repente quer passar com a Kátia, com a Regina, com a Kelly, comigo, informações com os outros parceiros. É esse WhatsApp aqui. Pode ligar, pode entrar em contato, mandar mensagem que a gente tá ali com o maior prazer para receber a todos. É isso, gente? É isso! Pessoal, É isso aí, Kátia. Lembrem, curtam, compartilhem, comentem. Assina o sininho. Tá? A gente tá esperando por vocês. Mandem sugestões, divulguem, é isso mandem aí. dicas, Isso. temas, tá bom? Estamos por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau, Isso aí. pessoal. Tchau, Até mais. Tchau, tchau.